Fala aí, família Natiagro. Hoje vamos estar falando 9 doenças da cultura da soja, logo após o VT. Agora vamos para o conteúdo. Se você é novo no canal, se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificações. Primeira opção, temos a ferrugem asiática. Na lista das principais doenças, ela ocupa a primeira posição. Foi registrada no Brasil pela primeira vez em 2001, espalhando-se rapidamente pelas regiões produtoras. Por ser hoje uma enfermidade com maior potencial de dano à cultura no país, vamos nos atentar mais sobre suas características. Ela é causada pelo fungo, e seu principal dano é a desfolha precoce, o que impede a completa formação dos grãos, consequentemente reduzindo a produtividade. Nessa foto conseguimos observar algumas características dessa doença, bem conhecida também um formato de vulcão, com uma lupa de mão, vocês conseguem estar aí observando essa característica principal conhecida como urédia. Quais são as condições que propiciam o desenvolvimento da ferrugem asiática? É um fungo que se dissemina pelo vento e pode começar em qualquer estágio da cultura, porém é mais comum após o fechamento da folhagem, em razão do acúmulo e da menor incidência de radiação solar nas baixas folhas, por onde a doença ela sempre tende a começar. E o processo de infecção depende da disponibilidade de água livre na superfície da folha, sendo também necessária no mínimo 6 horas, com o acúmulo máximo de infecção ocorrendo de 10 a 12 horas no molhamento foliar. Temperaturas também que propiciam a disseminação do fungo gira em torno de 18 a 26 graus. Tá? São temperaturas aí favoráveis. A epidemia também das doenças são favorecidas por chuvas bem distribuídas ao longo da safra. Quais são os principais sintomas dessa doença? Então a ferrugem asiática ela se inicia pelo terço inferior da planta. Os sintomas geralmente aparecem com minúsculas pontuações, medindo no máximo 1 milímetro de diâmetro. Geralmente são mais escuras que o tecido da folha sadia, com uma coloração esverdeada a cinza esverdeada. Como eu disse, a confirmação é feita pela constatação no verso da folha, com saliências semelhantes a pequenas feridas ou bolhas. São estruturas de reprodução de fungo, conhecidas como urédias. Com o passar do tempo, as folhas infectadas tornam-se amarelas, ficam secas e caem. Quanto mais cedo ocorrer a desfolha, menor será o tamanho dos grãos e, consequentemente, maior a perda do rendimento e da qualidade, conhecida aí como grãos verdes. Na segunda opção, temos a podridão radicular, de Phytophthora. Desde a safra de 2005 a 2006, quando mortes generalizadas de plantas de soja foram observadas no Brasil, o combate à podridão radicular resistiu ao processo importante. Como podemos observar nesse slide, o fungo começa o seu ataque pelo sistema radicular, passando pelo hipicótilo e por fim chegando ali no cotilédones, consequentemente causando a morte da planta. Em quais condições ocorre o desenvolvimento da podridão radicular? O patógeno desenvolve estruturas de resistências que permanecem viáveis em resto de cultura por muitos anos. Em estágios mais avançados, os sintomas variam com o nível de resistências e tolerância da cultivar. As condições climáticas ideais para a ocorrência de falhas na emergência e no tombamento em plantulas são temperaturas que giram em torno de 25 graus, elevada umidade do solo durante a semeadura e a emergência da planta. Solos compactados e semeadura direta também aumentam a intensidade da podridão. Agora vou estar falando sobre os sintomas da podridão radicular. Ele pode ser observado desde a pré-emergência até a fase adulta, sendo que as plantas mais jovens têm maior suscetibilidade e morrem rapidamente. Em pré-emergência pode ocorrer o apodrecimento e dos cotilédones. As sementes infectadas germinam lentamente e quase sempre as plantulas morrem na emergência. Ela também promove destruição quase completa do sistema radicular secundário. Outras características, a folha fica amarelada, a planta murcha, seca e morre, permanecendo as folhas presas à planta e voltada para baixo. Geralmente, a planta infectada ela pode aparecer isoladas entre as plantas sadias, geralmente onde há acúmulo de umidade no solo. Na terceira opção, temos a antracnose. Um dos principais problemas da soja no cerrado é a antracnose. Essa doença afeta a fase inicial de formação de vagens, podendo causar sua queda ou mesmo a deteriorização das sementes. Também pode acarretar a perca total da produção,
mas com maior frequência, causando redução no número de vagens. Quais são as condições para que ocorra o seu desenvolvimento? A alta umidade e a temperatura são características da região centro-oeste do país. Criam condições para o surgimento dessa doença. O uso de sementes infectadas e deficiências nutricionais, principalmente de potássio, contribui para a sua ocorrência. Sementes oriundas de lavouras que sofrem atraso na colheita por causa de chuvas podem apresentar índices mais elevados de infecção. Quais são os principais sintomas da tracnose? Ela pode causar a morte de plântulas e manchas são visualizadas na cor negra, nas nervuras das folhas, hastes e vagens. Também pode haver queda total das vagens ou deteriorização das sementes quando há atraso na colheita. As vagens infectadas no estágio R3 e R4 adquirem coloração castanha escura a negras e ficam retorcidas. Nas vagens em granação, as lesões iniciam-se por estrias e evoluem para manchas negras. As partes infectadas geralmente apresentam várias pontuações negras, que são as frutificações do fungo. Na quarta opção temos a mancha-alvo. Doença que tem incidência cada vez maior nas lavouras é a mancha-alvo. Isto ocorre em razão do aumento da semeadura de cultivares suscetíveis e de baixa eficiência dos fungicidas, mais comumente utilizado na cultura, acaba favorecendo o surgimento dessa doença. Áreas de soja nos estados do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Maranhão e Piauí têm sido as mais severamente atacadas, onde tem provocado percas de 15 a 25%. Quais são as condições para o desenvolvimento da mancha-alvo? O fungo é encontrado em praticamente todas as regiões de cultivares de soja no Brasil. Aparentemente infecta um grande número de plantas nativas e cultivadas. Pode sobreviver em restos de culturas, sementes infectadas. Umidade é favorável à infecção da folha. Quais são os principais sintomas da mancha-alvo? Causada por um fungo, como eu disse, essa enfermidade apresenta como sintoma mais comum manchas circulares de coloração castanha e com pontuações no centro, semelhante a um alvo, daí o nome doença mais conhecida como mancha-alvo. As lesões atingem até 2 cm de diâmetro. Cultivares suscetíveis pode provocar severa desfolha. Também surgem manchas pardo-avermelhadas nas hastes e nas vagens e raízes podem ser infectadas também. Os primeiros sintomas são comumente observados após o fechamento do dócil da soja e da formação de microclima favorável. No entanto, dependendo da cultivar e das condições climáticas, pode ocorrer ainda no período vegetativo.